Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal Aprendendo Bíblia, um canal que busca ajudar vocês a aprender da Bíblia de uma maneira bem especial, bem diferente talvez do que você já tenha visto, pois aqui usamos da história e também da arqueologia para nos trazer luz em muitos textos históricos que estão na Bíblia e também entender algumas falas de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos e até mesmo contextos históricos antes da vinda do Senhor Jesus. Bem legal isso, né? Então, hoje eu quero mais uma vez navegar com vocês, viajar no tempo, há 2000 anos atrás, tempos em que o Senhor Jesus pisara aqui nesta terra como um homem, para que nós possamos entender um pouco mais sobre algo que era cultural naquela época do Império Romano, o império que dominava sobre a terra naqueles dias. O Império Romano, que naquela época reinava com braço forte e agia com toda a sua impiedade. Mas eu não quero falar hoje a respeito disso. Eu quero falar sobre algo com vocês que pode até ser um pouco constrangedor para alguns, mas no final vocês vão ver que nós vamos terminar de uma maneira séria e com bastante reflexão. Pois bem, naqueles tempos do Império Romano, não haviam meios de transporte como nós temos hoje, bicicleta, carro, trem, tampouco avião. Então as viagens mais rápidas geralmente eram feitas a cavalo, era o meio de transporte mais rápido que eles tinham. E na grande maioria das vezes, o meio de transporte principal deles eram as próprias pernas. Pois é. Então, o que eles geralmente faziam? Quando saíam de casa para cumprir alguma obrigação, fazer algo importante, até mesmo trabalhar, eles passavam muito tempo fora de casa. E por conta disso, haviam banheiros públicos espalhados por toda a cidade. Exatamente. Esses banheiros públicos tinham um formato bem diferente do formato contemporâneo que nós conhecemos. E eu quero convidar a você a comigo navegar em uma imagem para que eu possa, narrando ela para vocês, fazer vocês entender a respeito de como era um banheiro público nos tempos do Império Romano, nos tempos em que Jesus viveu aqui com os apóstolos e com os discípulos. Vamos lá? Prestem atenção nesta imagem. Pois bem, este aí é provavelmente o formato de um banheiro público nos tempos do Império Romano. Reparem só que não haviam divisórias ali entre as cabines, digamos assim, para que cada uma das pessoas ficassem ali em um local específico, isolado. Eles simplesmente sentavam ali e conversando uns com os outros, lado a lado, faziam as suas necessidades. Há relatos que nesse banheiro também ficavam duas pessoas, dois servos, geralmente escravos, um tocando algum instrumento para que se disfarçassem os sons das flatulências que haviam dentro do banheiro e outro com uma espécie de incenso para que aquele mau cheiro fosse sendo extirpado, digamos assim. Bom, se vocês repararem ali também, tem um rapaz agachado à esquerda da imagem, né? Um pouco mais abaixo, limpando ali o que seria uma esponja do mar em uma vareta. Pois bem, repare só neste homem que está sentado do lado direito da foto aí da imagem e que ele tem também uma vareta ali com uma esponja do mar na ponta. Naqueles tempos, logicamente, não havia o tradicional papel higiênico que nós encontramos hoje, né, que é tradição nossa, da nossa cultura, da nossa época. E eles utilizavam essa esponja do mar como papel higiênico deles, nesta varetinha. E logicamente que aquilo ficava sujo. E se você reparar aquele homem novamente ali à esquerda da imagem, agachado, você vai ver que ele está lavando ali naquele ducto que passa lá na ponta, lá em cima. Você vai ver que aquela água ela vem, uma água corrente, uma água limpa, e ele tira ali os resíduos daquela esponja. E agora nós vamos para aquele outro homem lá no fundo que está lavando as mãos em uma espécie de vaso. Aquele vaso ele ficava cheio de vinagre. Desde aquela época, os povos já identificaram o vinagre como uma substância que era utilizada para desinfecção.
Então a gente pode ver que aquele homem está lavando as mãos dele para que ele possa desinfeccionar as suas mãos após utilizar o banheiro. Pouco mais do lado ali daquele balde, daquele vaso, na verdade, com vinagre, estão algumas esponjas com as varetas, né, que as pessoas pegavam ali. Só que antes de você colocar aquela esponja ali, naquele prato, aquele recipiente, você tinha, logicamente, que lavar, como esse homem agachado está lavando, e depois mergulhar ali naquele vinagre, para então você ir lá e colocar ele desinfectado naquele prato, para que a próxima pessoa que viesse pudesse utilizar aquela mesma esponja. Entenderam como funcionava um banheiro público nos tempos de Jesus? Pois é, era exatamente assim que funcionava. Para alguns pode ser que seja muito antiético, né? Falta de higiene e tal, mas era o que eles tinham naquela época para poder utilizar um banheiro que era comunitário para todos ali. Pois bem, agora vem a parte de reflexão que eu quero fazer com vocês. Antes da reflexão, alguns podem estar se perguntando da onde que se tirou que os banheiros públicos eram assim. Existem vários sítios arqueológicos, eu vou colocar aí na imagem para vocês, que mostram aí banheiros públicos daquela época, né? Logicamente já deteriorados, né, pelo tempo, mas aí está a prova. Existem vários desses daí, nesse vasto ambiente que existe naquelas regiões onde o Império Romano reinava. Agora eu quero convidar vocês para uma reflexão na Bíblia, na Palavra de Deus. Vem comigo? Pois bem, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, especificamente no verso 28. Acompanhem comigo. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para a Escritura se cumprir, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a em um isope, que é a vara, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Acho que vocês já sabem onde eu quis chegar com esse vídeo. Não há comprovação bíblica, nem histórica, que o que levaram à boca de Jesus foi uma esponja utilizada em um banheiro público romano, mergulhada num vinagre. Mas, da onde que foram encontrar ali, um vaso com vinagre e uma esponja? Exatamente como a arqueologia e a história nos mostra que haviam espalhados pela cidade nos banheiros públicos. A probabilidade de terem dado deste vinagre, desta esponja para Jesus, é muito grande na minha opinião. E uma coisa que eu sempre me intriguei, sempre me perguntei, por que quando furaram Jesus na sua direita, após ele ter expirado, que saiu aquela água misturada com sangue? Será que não foi para mostrar ali naquele momento que ele pedindo água era a própria fonte da água da vida, como ele disse para a samaritana? Jesus sofreu muito mais do que eu e você podemos imaginar. Reflita nisso, valorize o sacrifício de Jesus, não desmereça a glória e o poder de Deus, porque o amor dele e a misericórdia por nós foi muito, mas muito grande. Deus te abençoe.